mais um episódio do nosso MetaCast e hoje olha, gente, 7 em cada 7 artistas querem ser produzidos por essa mulher. Hoje eu estou aqui com ninguém menos que Laila Suliman. Suliman? Que honra, Suliman mesmo. Suliman. Essa mulher, amigos, ela é uma pessoa dificílima de conseguir agenda com ela hoje. Ela está na Record, ela está na Band, ela está na Globo, ela está em produções em Minas Gerais, ela está no mundo inteiro. Nunca se sabe, de volta e meia você abre, tá lá na França. Laila, muito obrigado por você ter aceitado meu convite. Eu queria já ter esse papo com você há um bom tempo, porque a gente trabalha com casamento. Eu estou no ramo de casamento há 15 anos. Já vi de quase tudo no mercado, garanto para você. Muitas surpresinhas, muitas coisas aleatórias e assim, se tem uma coisa que pode gerar problema, é a bendita da maquiagem. Verdade, concordo. Porque, cara, muda totalmente a fotografia. Muda a expressão, muda o formato do rosto, não é isso? Sim. E a maquiagem, eu tenho um sério problema com maquiagem. Eu sou muito sincero. Então, assim, eu gosto quando a noiva não me pergunta como está a maquiagem. Porque, geralmente, eu sou muito franco. E, assim, algumas vezes você olha para ela e fala, gente, você não quer passar por grosso. Entende? Mas, nossa, como é que você mente para ela que não tá bom? Entende? Porque a gente sabe que a escolha da noiva é muito importante, né? É ela quem decide quem são os profissionais que vai estar com ele no dia. E eu sei que eu já fiz alguns trabalhos com você, já fizemos noiva junto, e a noiva que eu fiz com você ficou fantástica. Ai, que honra, muito obrigada. Ela já era muito bonita, né? Já vem pronta, né? Mas você caprichou bastante. Fala pra mim um pouco do teu trabalho. Bom, antes de tudo é uma honra estar aqui, esse convite de uma pessoa tão importante e no meio tão preparado. Ó, quem não conhece vai lá conhecer, porque vale a pena. E eu adoro essa sinceridade, gente. Fina, elegante, sincera comigo mesmo. Conte-me tudo também sobre essas suas experiências. Depois aí no bastidores a gente vai conversar mais, porque temos sim experiências muito boas e muito ruins também. Muito ruins, infelizmente casamento é assim. Sim, e essa coisa da maquiagem na minha vida começou dessa forma, porque eu não era compreendida, meu desejo de imagem não era atendido. Você tinha vontade de se ver maquiada, assim? Sim, de ver maquiada do jeito que eu queria. Entendi. Me ver maquiada e não descaracterizada, e não com os meus traços alterados. Essa coisa de realçar a beleza era o meu desejo de imagem. Hoje a gente já tem um termo, né, que é maquiagem de embelezamento. Então é isso que eu busco proporcionar. Claro que tem as pessoas que têm um desejo de imagem modificativa, a gente tenta explicar, entender um pouco e adequar, né? Mas adequar. É muito importante a noiva saber o que quer. É muito importante ela conhecer a própria beleza, né? Porque às vezes as pessoas chegam também muito inseguras, muito inseguras. Mas você conversa com ela, assim, quando a noiva te procura para fazer aquela produção pro dia, você costuma explicar para ela como funciona a maquiagem? Porque geralmente a gente vem de um mundo muito instagramável, né? Sim. Onde vê muita referência, vê muito... Para mim, por exemplo, é comum a noiva falar assim, Lira, eu quero um vídeo desse jeito. Aí me manda um vídeo de um cara que cobra 20 mil reais para fazer um casamento. Aí eu falei, então, noivinha, a gente faz parecido, mas tem aquela questão do preço. A noiva te pergunta muito em relação à maquiagem ou ela já vem com a ideia pronta do que ela quer? Muitas não têm uma ideia pronta do que querem, outras já têm. Eu sempre busco inspirações. Eu falo para que as noivas busquem inspirações de onde elas quiserem. Imagens, fotos. Claro que eu oriento que seja dentro de algo parecido, que harmonize com o rosto delas, né, com o desejo de imagem delas. E elas me trazem fotos, eu faço várias recomendações de que elas façam pastas de arquivo com as inspirações prediletas, de cabelo, de maquiagem. Eu tento orientar ao máximo, porque essa conversa com a noiva não é só fazer a prévia, fazer a maquiagem. É toda uma relação que é construída ali ao longo de meses. Sim, esse assunto da prévia nós vamos chegar lá já já. Sim. Mas aí, ela tem um modelo na cabeça dela, ela tem lá um Sim. formato de como ela quer. Para você é fácil chegar naquele formato que ela quer? Ou você geralmente convence ela, não é uma questão de convencimento, de explicar qual o melhor formato?
Ah, sim, se a inspiração dela estiver de acordo com o rosto dela, com o tipo de pálpebra, com o volume do rosto, com as proporções faciais que ela tem, sim, é fácil chegar naquela inspiração. Entendi. Claro que a gente não copia, a gente se inspira, e é importante buscar inspiração para tentar entender esse desejo de imagem. Se já está ilustrado, fica mais fácil. É igual quando alguém te manda um vídeo, né? Claro que depende do orçamento. Depende do orçamento. Da maquiagem é diferente, já tem os pacotes definidos, então não vai depender ali do orçamento, a não ser que ela queira ali uma cobertura com ouro e diamante em pó, e é outra conversa, né? Mas já tem maquiagem com ouro? Ah, tem até na comida hoje, né? Ai, Jesus, como esse povo tá moderno. Mas enfim, quando ela tem uma inspiração, uma técnica para os olhos, por exemplo, e o tipo de pálpebra dela, o formato de olho não permite, eu oriento. Eu explico por que aquela técnica não vai aparecer, por que a gente pode adequar, dar um outro formato, vai ficar tão bonito quanto, vai realçar ainda mais a beleza dela, vai ficar mais adequado. Elas normalmente entendem. Tá, eu preciso entender o seguinte. Você faz o cabelo também, não é isso? Faço com penteados naturais. 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 Define o natural. O que é um penteado natural? Um penteado mais fluido, um penteado que não é tão estruturado, que não tem, por exemplo, hoje a gente tem aquelas técnicas russas, que são quase que esculturas. No então, cabelo. Dentro Sim. disso aí eu deixo para os especialistas. Sou designer de penteados também, de sobrancelhas, mas é aquela coisa, cada um com o seu papel, né? Cada um com o seu papel. É igual fotógrafo. Tem fotógrafo especialista em noiva, fotógrafo especialista em arquitetura. Então, eu deixo algumas técnicas para o especialista e, assim, sempre indico, sempre vou ter uma ótima indicação, porque eu acho que quando a gente indica alguém, a gente tem até mais responsabilidade do que quando a gente está fazendo, né? Verdade. Eu trabalho com moda. Fiz já vários trabalhos com moda. E assim, eu costumo dizer, não muito pra noiva, mas em moda, que eu não sei fazer a maquiagem, mas eu sei como tem que ficar. Sim. Entende? E assim, a gente vê muito erro. E às vezes a maquiagem errada influencia diretamente na fotografia. Né? Porque, como eu te falei, muda o formato do rosto. Então, assim, a gente vê muita gente despreparada no mercado. A verdade é essa. A gente tem muita gente despreparada. Claro que é suscetível a qualquer pessoa fazer um curso ou fazer vários cursos, né? Sim. E ter ali um aprimoramento da técnica. Mas a gente vê muita gente despreparada no mercado. É complicado para você esse tipo de concorrência? Olha, realmente eu não tenho medo de concorrência, porque as pessoas que me procuram por algo muito específico, que é um desejo de imagem parecido com o meu. Elas se identificam com aquilo que você mostra, com aquilo que você usa. Quanto à qualificação, essa questão do despreparo é realmente muito complicado, porque um bom maquiador tem que entender de luz, de sombra, tem que entender um pouco de fotografia, muito de biossegurança, que foi um dos motivos pelos quais eu sobrevivi nesse mercado pós-pandemia. Sim. E durante a pandemia eu continuei atuando até por causa disso. Eu trabalhava na minha área de formação, e trabalhei por muitos anos na minha área. Qual é a sua área de formação? Eu trabalhava com gestão de pessoas. Sou pós-graduada em gestão de pessoas, já cuidei de uma fundação do Exército, já assessorei ministro, já trabalhei na aviação civil, fazia eventos. Por vezes eu precisava subir ao palco. Faltou um mestre de cerimônias. Lá ele escreveu o roteiro, organizou o evento, cuidou de toda a parte. Então vai ela. Tenho escolha? Não tenho escolha. Então eu tinha que me maquiar. Não tem escolha, é ótimo, né? Tinha que me maquiar, subir ao palco e apresentar o evento. Então eu precisava mostrar a minha melhor versão. E uma imagem que respeitasse ali aquele público. Eu tinha que representar uma instituição, seja lá o que for. Então eu tinha que estar de acordo. Então isso é muito sério. Essa questão a imagem fala, a imagem comunica. A imagem abre portas, a imagem fecha portas. Então, eu procurava profissionais, e às vezes esses profissionais não entendiam o meu desejo de imagem. Eles faziam aquela técnica, tem profissionais excelentes no mercado. Temos Só sim. que eu sentia essa dificuldade de ser compreendida quanto ao meu desejo de imagem. E aí, o que eu fiz? Eu fiz, olha, para fazer com que tudo fique um pouco mais barato também para mim e atender meu desejo de imagem, vou me qualificar. Fazia cálculo a meia hora, falava, vou fazer um curso de design de sobrancelhas nas férias. Pronto, resolvi. Acabou a sobrancelha fina. Eu mesma me resolvia. Aí fui fazer um curso de automaquiagem.
gostei demais, fui fazer um aprimoramento profissional para atender minha demanda pessoal. E o mais legal é que essa mudança de carreira veio de uma forma muito natural para minha vida. Porque eu comecei a fazer, as pessoas começaram a me ver, começaram a pedir para que eu fizessem e começaram a pagar porque achavam que eu merecia mesmo. Não trabalhe com isso, eu faço para você. Lá ela tem um casamento. Não, mas eu te tirei de casa numa sexta-noite, claro que eu vou te pagar. Eu pago isso pro profissional que me atende, eu vou pagar para você também. Já gostando do estilo resultado que você fazia de maquiagem, né? Exatamente. Aí fui buscar fazer meu primeiro aprimoramento, que foi em pele madura. Porque na minha cabeça naquela época, e hoje eu vejo que eu estava certa, que se eu dominasse a pele madura, eu dominaria qualquer tipo de pele. Aí depois eu fui fazer aprimoramento em pele preta, depois asiática, depois eu fui... Nossa, eu fiz tantos aprimoramentos, tantas técnicas, eu acho que eu tenho mais de 30 cursos na área de beleza. E não é uma coisa fácil, só assim, te Não. cortando, é porque a maquiagem ela muda muito de pele para pele, né, gente? Sim. A maquiagem para uma pessoa negra, ela é feita de uma forma, para uma pessoa mais parda é feita de outra, não é isso? Tem que entender luz e sombra, E isso principalmente. porque é muito complicado. E a gente vê muito a pele negra com muita dificuldade de acerto em relação ao estilo da maquiagem, né? Sim. Cara, eu tenho muita, assim, muito um sentimento protetivo em relação às noivinhas quando escolhe a gente, porque pensa, foi decisão dela que a gente tivesse no dia mais importante da vida dela. Sim. Eu costumo dizer que é o primeiro dia do resto da vida dela. É. Então eu sou meio protetivo, sabe, com minhas noivas. E aí o que acontece? Quando a gente via, principalmente aquela negra com uma maquiagem errada, nossa, é muito ruim. Era muito ruim. Foi isso que foi uma das minhas primeiras qualificações. Logo no início eu quis estudar colorimetria. Colorimetria. Para Sim, entender. Isso, no vídeo também a gente é obrigado a saber bem disso. Então, é o que eu falo, o fotógrafo e o maquiador, quando eles estão bem alinhados, é um arraso. É um arraso. Porque os dois têm que entender de colorimetria, os dois têm que entender de ângulo, os dois têm que entender de luz e sombra. É claro que cada um... Dentro do seu quadradinho, né? Se a gente conversa, se a gente tem esse conhecimento, se a gente se entende, se a gente troca fichinhas, uma coisa que eu faço muito é quando eu tô em algum job, que tá ali o fotógrafo fazendo um bastidor ali da produção da noiva, eu posso dar uma olhada para ver como é que tá ficando na câmera? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Faz toda a diferença, porque às vezes aquele esfumado ali, às vezes eu vou além. Eu vou no contraste. Posso ver como é que fica em preto e branco? Porque quando eu jogo pro preto e branco, eu consigo ver se tem alguma falha no esfumado. Sim. Então, assim, são cuidados. Não estou falando que todo mundo tem obrigação, que eu sou melhor que alguém por isso. Não, eu acho que conhecimento nunca é demais, gente. Conhecimento nunca, nunca, nunca é demais. Sim, eu gosto de fotografar com historigrama habilitado na tela da câmera, para eu me basear pelo historigrama e ver Que legal. as altas e as luzes altas e baixas, né? Até porque para a gente poder auxiliar no máximo que consegue. E, nossa, se o mercado de noiva é complicado de moda, ele é pior ainda. Uhum. É bem pior, porque a gente vê muita situação complicada, entende? E você caprichou hoje, hein? Não, hoje eu ia atender uma Adorei celebridade, a camisa, gente. Hoje amei. eu vim cheio de rosas, né? Vamos ter que fazer uma foto juntos. Celebridade, né? Todo dia que você recebe uma celebridade. Imagina. E hoje eu também, fui vestida... Não, você arrasou. Tá vindo um friozinho aí e tal. Eu até comentei no início. Bem adequado. Né? Não, você é show. Falando de moda, né, gente? E nesse ramo, Laila, eu sei que as noivas têm uma indecisão muito grande. Sim. Né? Eu já vi noiva trocar de maquiagem 4 vezes no dia do casamento. No né? dia? No dia do casamento. Nossa, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Obrigada, pai. Não, sério, eu já passei por muita situação complicada em relação a isso. E assim, é ruim pra noiva, ruim pro maquiador. Sim. Porque da primeira vez que ela fala não gostei e troca, ele já fica sem rumo. Já fica sem norte, né? Geralmente. Já aconteceu com você, não? Olha, pouquíssimas vezes. E já aconteceu de eu ter que tirar toda a pele, né? Já tinha feito a pele, porque a cliente tinha feito um procedimento estético muito recente, não tinha me contado. O que acontece? Eu mando quase que um manual para as minhas noivas de orientações.
Se for fazer procedimento estético, faça um mês antes do casamento. Por quê? Porque muda, altera muito a pele. Às vezes até a aderência dos materiais fica comprometida. Por exemplo, se a noiva fez um botox na semana do casamento, quase não adere produto aqui na testa. Fica quase que permeável. Entendi. É um problema. Essa eu não sabia. Preenchimento, então, compromete muito a aderência. Às vezes o uso de algum medicamento altera a lágrima, muda a acidez, essa coisa do suor. Então, o maquiador tem que entender até um pouco de composição química dos materiais. Um pouco não, muito, né? Porque se a gente for misturar determinada base com determinado corretivo, a gente tem que entender a composição daquilo ali, para ver se vai ser uma coisa assertiva ou se vai talhar. É o que a gente estava conversando no início, né? Falando das questões técnicas de microfone, né? Sim. Como se usa o microfone, se é em pé, por que ele está de lado. Então, tem toda uma questão técnica. Então, é justamente isso, o profissional entender intrinsecamente daquilo que ele está oferecendo para o mercado, né? Agora, você me perguntou, voltando, né? A gente fez tanto rodeio, porque às vezes para explicar uma coisa a gente vai lá longe. Mas, enfim, se eu já mudei muito ali no dia a maquiagem da noiva. Bom, primeiro, quando você tem uma inspiração já facilita muito o seu processo. Entendi. Você já estuda ali o rosto da pessoa, estuda a inspiração, você já tem algo montado na sua cabeça, você já tem aquele mapinha mental ali, enfim. E eu tenho uma regra, já serve de dica para profissionais e até para automaquiagem, para quem vai fazer sua maquiagem. Porque esse conteúdo tá para outros profissionais e tá para as noivas também, né? Você começa com menos. O que eu faço? Às vezes a cliente fala, eu quero um olho bem preto. O olho bem preto da cliente é uma coisa, o olho bem preto do maquiador é outro. Então eu jogo para menos. Porque na maquiagem, assim como nas artes plásticas, quando você vai pintar uma tela, é melhor você colocar menos e depois adicionar cor, adicionar sombra. Então, na maquiagem é mais ou menos isso. Eu vou fazer um esfumado do olho, ela quer um cantinho preto, eu faço marrom escuro, coloco o preto só rente aos cílios. Daí eu mostro pra ela no espelho, aí eu falo, você tá satisfeita ou você quer mais escuro? Então, fica mais fácil colocar do que tirar. Agora, imagina se eu coloco muito escuro, e eu tenho que tirar tudo aquilo. Vou ter que fazer a pele de novo, vou ter que... Então, vira um problema, costuma ser mais assertiva porque eu já tenho esse hábito de mostrar, entregar um pouco menos quanto à pigmentação, quanto à cor, quanto a contraste e depois adicionar contorno, por exemplo, facial. O cliente fala, eu quero um contorno bem marcado. Eu nunca costumo entregar esse contorno tão bem marcado. Porque quando eu mostro para ela no espelho uma leve marcação, ela já fica tão satisfeita e vai ficar tão bonito na foto, tão mais bonito no vídeo do que aquela coisa mega marcada. E tentar entender qual o horário. Ela vai casar no final da tarde, ela vai casar à noite, como é que é a iluminação do local? Eu faço várias perguntas para a cliente no dia para tentar entender tudo ali e entregar o melhor. Então, já tive que tirar tudo e fazer de novo? Sim. Tanto que eu estou estudando não vender mais pacote de noiva sem prévia. A prévia é muito importante. Eu vou aproveitar esse gancho para entrar nesse assunto, porque a prévia da noiva para mim é muito importante, muito fundamental. Quando a noiva fala para mim que não vai fazer prévia, me dá arrepios. Porque a gente já viu quase todas as situações que você imaginar. Vestido que abriu na hora da cerimônia, isso dentro da igreja. E aí ficou 40 minutos o cerimonial tentando resolver. O padre parou a cerimônia, enfim. A gente já viu noiva que entrou pisando no vestido. Então, um trajeto longo, e ela entrou com a cabeça baixa. Noivas que o vestido estava machucando e aqui assim na coluna dela, aqui do lado, estava já minando sangue, ela não aguentou ficar com o vestido. Então tem várias situações que poderia ser evitada com um dia de prévia, com 2 horas de prévia, na verdade, né? Como é que é isso? Você indica muito as suas noivas fazer? Eu prefiro por uma outra questão. A maquiagem, se você, dependendo da quantidade de contraste que tiver na câmera, vira um problema essa parte aqui em cima. Como se chama? Sim, as maçãs. As maçãs. Sim. Como é que é a sua dissertação para a noiva em relação à prévia? Olha, fazer a prévia mais ou menos no horário ali da cerimônia, né?
para que ela fique pronta e se Então, veja com uma iluminação parecida. Se ela vai casar de manhã, que ela faça a prévia de manhã. Entendi. Se possível, claro, né? Porque às vezes a pessoa não tem tempo para isso, mas tenta se programar direitinho para fazer, porque vale a pena, faz toda a diferença. E até para você ter uma ideia da duração da maquiagem também no dia da prévia. Você vai fazer de manhã, a festa vai até a noite, então você já passa o dia ali. E não se preocupem, porque no dia da prévia, a gente faz a prévia, você vê como é que ficou a maquiagem, a gente tira foto. Às vezes está acompanhada do fotógrafo, está acompanhada da equipe de filmagem ou não, está com vestido ou não. Porque às vezes não é possível fazer tudo de uma vez, mas faz por partes, faz só a maquiagem ou só a maquiagem no cabelo, depois vai lá e prova o vestido, faça todas as provas do vestido. Não é aí o meu ofício, mas eu já vou puxar. Nós conversamos com a Pérola Noivas aqui no nosso primeiro episódio, né? Ela falou muito da prévia, que ela gosta muito de fazer a prévia para que a noiva tenha esses movimentos, já justamente com o vestido, né? É, muito legal. Acontece já com você também, da noiva pedir para trocar o formato da maquiagem entre o que ela viu na prévia e o que vai ser feito no casamento? Já. Eu recomendo que faça uma nova prévia, uma outra prévia, que invista nisso. Caso ela não possa, por questões de orçamento ou de tempo, eu aviso, eu explico muito bem, olha, essa é uma outra proposta. Nós não teremos tempo de fazer os testes, o planejamento que nós tivemos para a proposta anterior. Farei porque muda o possível. A proposta, né? Entendi. Isso, muda a proposta, deixo bem claro. Agora, se for uma pequena modificação nos olhos, às vezes ela gostou ali na hora, mas depois viu as fotos e falou, não, eu acho que eu quero mudar de prata para dourado no detalhe, ou escurecer um pouco mais, as laterais aí já não tem tanta necessidade. Se for uma mudança pequena, como na cor do batom, agora se for uma alteração muito grande, eu realmente recomendo fazer outra prévia. E é muito importante, façam prévia. Não é porque a gente não vai ganhar mais que isso, porque o horário que vocês estarão usando ali para fazer outra prévia, a gente podia estar atendendo outro cliente. Então é mais um cuidado. Como você disse, a gente trabalha com sonhos. É o dia mais importante da vida da pessoa. O dia de princesa, você vai ser destaque. É isso. Todo mundo vai te olhar. Então, invista. Às vezes as pessoas investem muito no vestido, investem muito nas joias, na decoração e querem investir menos na maquiagem, na fotografia. Sendo que são as duas coisas mais importantes, porque é o que vai eternizar o seu momento, a maquiagem e a fotografia. Mas é porque, na verdade, nessa questão aí, existe uma discrepância em relação a ele entender o que é gasto e o que é investimento, né? Sim, porque, perfeito. Assim, colocação perfeita. O gasto é aquilo que vai embora. Uhum. Você botou gasolina no carro. Quando acabar o tanque, abaixou, parou, o carro acabou, foi embora. Isso é um gasto. Mas quando você faz uma roupa, é um investimento que vai ficar com você por muito tempo, vai servir para você se apresentar. E da forma que você se apresenta, você vai conseguir novos contratos. Então, Sim. É assim. Então, a fotografia, o vídeo, maquiagem. Tem situações no casamento que a noiva não pode ver como gasto, né? É como investimento, porque é o dia mais importante. É o que fica, né? E tudo relacionado a ela, é muito. Ela é a atriz principal, ela é a estrela. É ela que vai brilhar, né? Eu tive um noivo que acredito que ele falou para mim assim, Alirã, o noivo, sabe qual é a função do noivo no casamento? O noivo é o cone. Para sinalizar onde a noiva tem que parar. Ela entra, começa a andar aqui, aí o noivo fica parado lá igual um cone, aí ela entra para sinalizar onde ela vai parar. Isso é declarações de noivo, né? O noivo disse isso para mim. Mas quando acontece um problema com ela, todo o casamento vira desestrutura, né? Sim. A gente entende que situações e situações acontecem, mas no dia do casamento, fora os profissionais mais próximos, que é a maquiagem, o cerimonial, o fotógrafo, o vídeo, que estão ali, mas todo o resto não está no caso, não está na cerimônia, né? Então, assim, qualquer coisa que sai fora do eixo acaba refletindo na fotografia, porque a noiva fica tensa, fica nervosa. Então, assim, vestido, cabelo, maquiagem, tem que investir.
Tem que investir. A gente faz tudo que pode para trabalhar em conjunto. É muito importante a integração dessa equipe que vai trabalhar para você no dia. Porque se um não puder resolver ali na hora, o outro resolve. Por exemplo, eu sempre tenho um kitzinho de costura na minha maleta. Geralmente é o cerimonial que tem, né? Mas eu acho que não custa nada o maquiador ter. Sim, Também. você já usou muito? Em casamento, Já. cerimônia? Conta Não, pra gente aí. Já usei muito. Um botãozinho que cai, às vezes Um uma botãozinho. preguinha que abre. Entendi. Eu também carrego. Mas isso é uma coisa minha, Às sabe? vezes- É porque eu tento proporcionar uma experiência que eu gostaria de ter tido assim. Quais os cuidados que eu gostaria de ter tido no dia do meu casamento? Então, eu tento proporcionar. É um carinho, sabe? Eu tenho brinquinhos de strass que imitam. Eu compro cartela, sai baratinho, fica parecendo brilhante, assim, de longe. Tenho pérolazinhas de 2 tamanhos. Por quê? Porque se a noiva perder o brinco, eu tenho ali uma soluçãozinha que não vai me sair caro. E resolve ali na hora. Tem um kitzinho de costura, sim. Porque às vezes o cerimonial tá resolvendo algum outro problema, que eu também acabo virando uma protetora da noiva e do noivo também. Essa coisa aí do noivo ser um cone no dia do casamento, eu não concordo, não. Não, Porque eu já fiz muito dia de noivo, viu? Eu também não concordo, mas cada noivo é um noivo. Isso foi um relato de como ele se sentiu. Eu falei, não, brother, para. Eu falei pra ele, mano, deixa eu te falar um negócio. Suponhamos que você não estivesse lá, teria casamento? De jeito. Ele, não. Eu falei, então, como é que tem um cone, mano? Não tem como, velho. Pra ter o casamento, tem que ter a noiva e o noivo. Então, você não é o cone. E eles têm que ter tanto cuidado com a beleza quanto a noiva, Mas né? os noivos se maquiam também? Estão se maquiando? Sim, demais. É porque eu já vi você maquiando muito ator, né? Noivo ator, também. celebridade, que você é meio estrela. Não, eu não sou nada estrela. Maquiador, fotógrafo, cabeleireiro não é estrela. Estrela é cliente. Cliente. A estrela Olha aí, é galera. o cliente, Olha a importância. independente se é artista, se é... A estrela é o cliente. Eu tenho que fazer... A minha atenção total, o meu foco total é no cliente. É quem eu tô cuidando. Não é... Gente, A gente sabe da qualidade do seu trabalho em relação a toda a finesse que você tem para atendimento e qualidade de trabalho e também de produto final que você entrega. Eu tenho sempre te acompanhado, tenho visto. A tua entrega é muito boa. Eu acho que é isso que faz, quando eu falo assim, estrela, você ser tão requisitada. É porque justamente você realmente entrega um produto de muita qualidade. Isso é difícil de ver hoje. Hoje em dia a gente vê muita prostituição no mercado, entende? Sim. A gente vê muito fotógrafo que não tem noção de fotografia, muito profissional de vídeo que não tem noção de vídeo, muito maquiador que não tem noção de maquiagem. E isso, infelizmente, é um problema recorrente em relação ao mercado de casamento. Isso a gente sabe. E aí tem aquela situação que eles jogam o preço para baixo demais para poder, porque muitas vezes não tem portfólio ou não tem aquela cartela de cliente, então ele vai jogando o preço para baixo para poder ter clientes. Mas a gente sabe que ter um padrão de qualidade é muito importante. É muito importante e às vezes você tem que abrir mão de atender certas pessoas para manter o seu padrão de qualidade. Porque é igual quando alguma cliente me procura e faz comparação de preços, né? Pede um orçamento, mas fulano faz por menos. Isso eu acontece falo, sempre. olha, vou ficar muito feliz se você fechar comigo. Vou te atender da melhor forma possível, vou te tratar como eu gostaria de ser tratada. Mas se seu orçamento não permite, eu vou entender perfeitamente que você faça outra escolha. E vou torcer para que você seja muito feliz. Você desapega, né? Eu desapego. Eu acho que a pessoa tem que me escolher mesmo, sabe? Independente de valores, a pessoa tem que me escolher mesmo. E às vezes as pessoas fazem leilão entre profissionais. E às vezes, por falta de conhecimento, igual você falou, a pessoa não vê como um investimento. Volta no círculo vicioso, né? A maneira que você colocou foi perfeita. A pessoa não vê como investimento, vê como gasto. E eu entendo que não tem essa clareza. E isso que você está fazendo aqui, abrindo esse espaço, é muito legal, porque vai informar as pessoas. Às vezes tem algum cliente que vai começar a ver os nossos serviços de outra forma, como investimento. Porque você pensa comigo, por exemplo, no caso da fotografia, não é só saber fotografar. Não. O fotógrafo ele tem que saber fotografar, dirigir. Ele tem que saber dirigir, principalmente. Ele tem que saber diagramar, porque não é só pegar as fotos e jogar de qualquer forma no álbum, né? Tem toda uma composição, tem todo um storytelling que tem que ser feito, com aquele começo, meio e fim. Não dá para pegar uma foto
lá dos padrinhos na mesa de bolo e colocar antes da cerimônia. Então a gente vê todo tipo de situação. Principalmente edições totalmente laranja. Gente, por quê? Agora eu que vou te perguntar. Vamos lá. Por que a gente vê tantas fotos editadas laranja? Isso acaba com o maquiador. O batom que era um tom rosado semelhante à pele para dar destaque fica marrom. Muda a cor da sombra, muda tudo, a pessoa fica laranja. Me conta por quê. Isso pode acontecer por uma palavrinha só. Se chama preset. Depois que eu não gosto dele. Mas depois que veio isso, às vezes ele ajuda. Na verdade, o preset ajuda. O que é o preset? É uma pré-definição de cor. Então, assim, alguém em algum lugar fez uma fotografia, colocou no programa, editou, e aquela edição que ele fez, ele salvou ela. Mas entenda, a edição que ele fez foi baseada em cima da fotografia que ele tirou. Do horário, da luz, da condição da fotografia, o ISO que ele usou, entende? Então a pessoa pega uma outra foto, pega aquele preset, muito profissional vende isso no mercado, e aí ele pega aquele preset e aplica na fotografia que foi tirada em um horário diferente, com uma luz diferente, com a coloração diferente. O resultado não vai ser outro. Mas o que acontece? O cliente não entende, o cliente não conhece a fotografia. E aí o que acontece? Não, achei lindo. E já teve noiva que falou pra mim, Alira, eu odiei as minhas fotos. Sim. De casamento. Mas como eu contratei, eu ficava com vergonha. Então eu dizia que estava lindo, que eu amei para todo mundo, para não dizer que ficou ruim. Então assim, o preset é que faz isso. Porque assim, cada fotografia, eu vou falar eu para não falar que a Alira fica falando mal de concorrente. Não é essa a questão. Mas, por exemplo, nossa fotografia, a gente edita uma por uma. Porque mesmo que eu tenha tirado no mesmo lugar, no mesmo ambiente, eu posso ter mudado alguma configuração da câmera. Sim. E vai dar diferença lá na hora de fazer a colorimetria, entende? E é essa colorimetria que é o problema. Agora, quando a pessoa não entende da edição e muitas vezes a fotografia já não está boa, ele joga um preset qualquer e vai jogando um monte de preset. O cara compra um pack com 3.000 presets. Aí ele vai jogando um atrás do outro. Até que ele fala, gostei desse, e manda pro cliente, entende? Entendi, não é um trabalho tão personalizado. Exato. Não, na verdade não é um trabalho feito de forma correta. Sim. Entende? E aí é que está o problema, porque muitas vezes o cliente, por não entender de fotografia, compra aquilo como bom. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. E eu digo mesmo na maquiagem, às vezes é o barato que sai caro. Quando você tem ali o seu registro que vai eternizar aquele momento e que não fica tão legal. E quando você falou de que às vezes os clientes dizem que tá tudo bem, porque não quer ser indelicado como profissional, eu trabalho muito isso com as minhas clientes. No primeiro contato, eu falo, olha, vocês podem ser sinceros comigo, eu não choro. Pode dizer a verdade. Se não gostou, tem que falar que não gostou. Principalmente durante a prévia. Tem que falar que não gostou. É agora ou nunca. Eu tive situações da noiva não falou, não gostei da prévia. Vamos repetir. Sim. Você vai me cobrar quanto? Nada. Tá tudo certo. Eu falo, agora, mas eu preciso entender o que ela não gostou, entende? O que você não gostou? Sim. Porque tem situações. Se houver uma explicação plausível, tudo bem. Porque às vezes o problema não está na fotografia. Às vezes o problema está em se aceitar. Isso que você falou é muito importante. Às vezes está na aceitação dela. Exatamente. Porque ela, não, eu quero aparecer magra, eu quero aparecer loira, eu quero aparecer com o nariz fino. Igual nos filtros do Instagram. Isso é um problema pra gente. A realidade ela não está intrinsecamente ligada à fantasia. Né? Às vezes a pessoa tem uma expectativa do que o celular dela faz, do que é um presetzinho ali do Instagram. E outra coisa é vida real, gente. Outra coisa é vida real, amigos. Pelo amor de Jesus Cristo. Vou contar brevemente 2 situações. Vamos lá. A primeira eu fui maquiar uma moça muito bonita para uma loja de roupas. Terminei de fazer a maquiagem, ela se olhou no espelho e falou assim, adorei, parece que eu passei o Paris na minha cara. Eu, Paris? Aquele filtro, o primeiro filtro do Instagram, mais simples, o Paris. O Paris? Entendi. Gente, eu falei, gente... O filtro que era Paris, entendeu? 2022, o tipo de elogio, adorei a sua maquiagem, parece que eu passei o filtro Paris. Aí ela, agora quando me indica, fala, nossa, ela faz uma maquiagem filtro Paris.
Só que daí, aí tudo bem, o filtro Paris eu acho que ele só dá uma, como se fala, quando você deixa o rosto um pouquinho mais liso, você tira pequenas imperfeições como poros. Ele não é um filtro que faz modificações, não afina nariz, não muda cor, tudo bem. Mas eu tive uma outra situação de uma cliente que eu entreguei o espelhinho que eu carrego, falei, quer se ver para ver se você gostou? Não, eu vou pegar aqui o celular. Aí ela colocou o filtro que ela usa, que é um filtro altamente modificativo, se olhou e falou, adorei. Adorei. É um problema. Porque ela já tá decidida que ela não vai aparecer sem aquele filtro que é o filtro oficial dela que ela já usa. Pois é, mas como é que você replica isso na vida real? Gente, vamos viver o hoje. Sim, Né? a gente tenta trabalhar essa questão da aceitação, mas a gente também tem que aceitar que as coisas estão meio que assim e respeitar que a pessoa quer usar filtro, deixa a pessoa usar filtro. Se eu não quero usar, ou se a outra cliente não quer usar, tudo bem também, que legal que a pessoa se aceitou totalmente. Mas a gente vai se adequando, né? Só que é importante que as pessoas entendam que esse desejo de imagem do filtro, que é altamente modificativo, que a gente não vai conseguir atender. Eu não sou cirurgiã plástica, eu sou maquiadora. E o metaverso, ele tá em construção ainda, gente. Não tá valendo ainda. Quem não assistiu ainda o filme Jogador Número 1, é o filme que é baseado no meta, né? O metaverso que não é o nosso programa, tá, gente? Só o nome que é mera coincidência. Mas o metaverso lá do Facebook não tá formado ainda, né? Não dá pra pessoa fugir da realidade. A realidade nossa é uma só. Eu tenho esse rosto, que, né, é meu rosto. Sim. Por mais que um filtro consiga fazer, a realidade é essa. Vamos viver a realidade, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Sim, e o que eu faço com os clientes é indicar cuidados, pequenos cuidados que eles podem tomar antes da maquiagem, que vão fazer toda a diferença. Porque eu sempre falo, a hidratação de fora para dentro e de dentro para fora faz muita diferença no resultado da maquiagem. Principalmente na área inferior dos olhos, Hidratação aqui na região da pele. Entendi. E a hidratação do corpo também, porque se a pessoa pega o melhor creme para a área dos olhos e aplica todo dia, mas não bebe água, não vai fazer a mínima diferença. Tem que ser de dentro para fora e de fora para dentro. Então eu sempre recomendo, se possível, procure um dermatologista, que será a pessoa mais adequada, porque cada um com seu papel. Eu não sou médica, às vezes me perguntam, você pode indicar algum produto de hidratação? Posso te indicar o que eu uso no dia da maquiagem. Porque eu estou preparada para identificar qual a necessidade da tua pele no dia da maquiagem. Que eu vou tocar, que eu vou sentir, então eu vou dar para aquela pele os produtos que ela necessita ali na hora. Mas o antes, se possível, procure um dermatologista, noivos. Façam isso uns 3 meses antes, no mínimo. Principalmente se for fazer algum procedimento estético, para fazer, como eu disse anteriormente, né? Porque realmente afeta quando você faz recente. Peço que hidratem muito os lábios, porque se o lábio não tiver hidratado e no dia tiver craquelado, vai ficar feio no batom. Você, como fotógrafo, já deve ter visto muito isso, de lábio descamando. Principalmente Brasília, que é uma cidade que tem pouca umidade, uma cidade muito seca. Então, tomar muito cuidado. Nariz também, quem tem rinite, sinusite, costuma ressecar muito essa região. E Brasília é bem seco, né? Essa época agora do ano que a gente vai entrar, é bem seco, né? Sim, então eu tento dar essas dicas. Uma dica muito legal que eu posso dar também é, se possível, evitar o álcool no dia anterior. Se você tiver um ensaio fotográfico, uma prévia, algo muito importante, porque infelizmente o álcool relaxa, mas ele também desidrata muito a pele. Entendi. Ó, gente, essa é uma dica importante, viu? Dica importante, quem gosta de puxar muito, segure um pouquinho diante do casamento, não é isso? Sim. Já entramos nas dicas ou você tem algo mais? Eu quero saber. A pandemia é um assunto recorrente, não tem como a gente fugir disso, né? A gente ficou... Porque o mercado de casamento, gente, foi o mais prejudicado. Foi o primeiro a fechar e o último a ser liberado. A verdade é essa. Foi o que a gente teve muito colega aí que passou uma situação bem complicada por causa dessa questão de pandemia. Pandemia passou, como é que está o mercado para você agora? Você está trazendo alguma novidade? Porque teve muita mudança no mercado. E muita mudança em relação a produto. Sim. De casamento. Eu, por exemplo, a gente teve muita mudança. A questão de live, quando começou a pandemia, era um assuntozinho que rolava uma conversa daqui e ali, mas nada muito oficial. Quando veio a pandemia,
tudo convergiu para live. Então o mercado de live teve que dar um salto. Hoje tem uma tecnologia muito grande. Eu me especializei muito em fazer live durante a pandemia e fiz muito. Acho que eu não fiquei nem um dia em casa. No dia da pandemia, eu praticamente não fiquei nem um dia em casa. Peguei Covid bem no começo mesmo, porque eu tinha que estar na rua produzindo. Então, cresceu muito e trouxe muita novidade. Como é que está o mercado de maquiagem, de make para os casamentos aí pós-pandemia? Olha só, pós-pandemia, agora a gente tá até com muita demanda, porque todos os casamentos que foram remarcados, tudo que não aconteceu está acontecendo agora. Então, Sim. deu um boom, esse mês principalmente. Mas para o final do mês, vários casamentos juntos, a gente está até com dificuldade de juntar a equipe, né, para conseguir atender a demanda. Muitas adequações. Houve muita escassez, porque, igual você falou, foi um mercado altamente prejudicado. Sim. E mercado de casamento inclui alimentação, beleza, som, imagem. É muita coisa ali Muita coisa junta. Muita coisa junta mesmo. São muitas famílias, né? Uhum. Primeiro, só uma coisa positiva no meio desse caos. Que as pessoas começaram a ter mais cuidado com biossegurança. Biossegurança, higiene de pincéis, higiene de materiais, uso de máscara. Tá. Porque um profissional que teve uma boa formação na maquiagem, ele usa máscara desde antes da pandemia. Entendi. Porque imagina, eu tô ali em cima da cliente, a gente interage. Tem uma responsabilidade muito grande que é tocar as pessoas. Além de estar muito bem psicologicamente para isso, eu também tenho que estar muito bem higienizada para isso, sim, né? Unhas, mãos. O uso de luva para maquiagem é uso de recurso desnecessário. Se houver algum ferimento exposto no rosto do cliente ou nas minhas mãos, aí eu tenho que usar luvas. Então você tem que estar preparado para isso. E é a mesma regra para antes da pandemia. Lavar os pincéis todas as vezes que eles são usados. Sempre foi regra. Então quando me perguntam o que mudou, eu quase nada. Colocar propé, às vezes, para entrar na casa dos clientes. Olha que até isso eu tinha, porque tem clientes que sempre gostaram de ficar sem calçado em casa. Uhum. Então, eu achava mais confortável colocar um propé no meu pé para minha própria proteção, entendi, né? Então, sobre produtos. O que mudou nos produtos? Sempre tivemos produtos duráveis. A gente, para a noiva, tudo sempre foi a fixação maior, a duração maior, até porque ela vai casar, vai chorar, vai dançar. Com o uso de máscaras, esse preparo passou a ser para todos os clientes e a gente não pôde aumentar os preços dos atendimentos, da maquiagem. Nem me fale em preço, amiga, porque uma câmera que eu comprava por 7 mil, hoje ela tá 25. O celular, o carro, não tudo. Não tá fácil, gente. Pois é, tem bases e corretivos que dobraram de preço e a gente não repassou isso para o cliente entendendo todo esse cenário da pandemia, né? A gente está lucrando menos para fazer uma entrega até superior. Novidade de produtos é que o mercado mudou um pouco. Eles começaram a fazer produtos mais duráveis ainda por causa do uso de máscara. Então a gente acaba se beneficiando aí no mercado, entendi, de noivas. Que bom para elas, né? Coisa boa. Quer dizer que pode chorar à vontade, né? Pode chorar, tem algumas regrinhas, tá? Primeiro, a pele tem que estar muito bem preparada e a cliente muito bem treinada. A cliente não pode ir lá e dar aquela esfregada na lágrima. Entendi. Tem que deixar ela solta, né? Mesmo que a gente... E até pra foto ficar mais bonito, né? Até pra foto ficar mais bonito. Conta aí pra mim, quando a noiva chora e aquela lágrima cai. Fica lindo. Dá aquela foto linda. Eu falo, chore igual a atriz de novela, de cinema. Que cai aquela lágrima e você está pleno. E é bem o meio ali que você já anda, né? Volta e meia tá ela lá, gente. Quem não segue ela... Ela tá lá na Record, na Band, né, nos sets de filmagem. É uma atriz essa menina é um prodígio. A gente faz o melhor, é pau pra toda obra. É isso. Laila, então é isso, muito obrigado. Eu achei esse papo assim muito bom mesmo. Não esperava nada
menos produtivo de você. Ai, muito Porque eu obrigada. sei que você é uma profissional muito top, né? Tava muito nervosa, uma alteridade dessa. Ah, nervosa, mulher. Você vive lá nas emissoras de TV nervosa Sou comigo. uma pessoa de bastidores, eu tô começando a me acostumar ainda com esse destaque, mas eu... Entende? Mas o destaque vem do seu bom trabalho. Do seu bom trabalho. Porque profissional que se destaca é profissional que trabalha bem, profissional que respeita o cliente, profissional que trata o cliente como ele deve ser tratado, não com leviandade, né? E hoje a gente vê muito isso no seu trabalho, sabe que você é um profissional de ponta. Eu não digo tá no, mesmo pra você, não tá no mercado pra brincar. minha admiração só cresce, Ah, só cresce. amiga, obrigado. Muito obrigada Que por isso. tanto. Foi uma honra ter você aqui, viu? A Esse honra bate-papo foi minha. foi muito bom. Noiva que foi esperta vai te ouvir e vai ter uma cerimônia, um casamento lindo e maravilhoso. Serão minhas estrelas. É isso. Gente, estamos encerrando aqui agora esse nosso episódio, que foi assim um papo muito proveitoso. Eu acho que você noiva, você profissional, tem aí grandes dicas de uma grande profissional que não é todo dia que está na mídia, porque como ela falou, nós somos profissionais de bastidores, né? Somos. Geralmente estamos no bastidores. Por isso que eu criei também esse meio da gente mostrar quem nós somos, como o nosso trabalho é feito, para que os profissionais possam ter mais, aliás, para que o cliente possa ter mais noção do que é um profissional e do que é um amador. Não que o amador não tenha mercado, mas se ele se profissionalizar, ele chega aonde todos nós chegamos, onde você chegou, onde eu cheguei, entre vários outros profissionais chegaram, né? Chega, conhecimento nunca é muito. E é uma mais coisa a gente que busca... E conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, né? Verdade. É uma das únicas coisas que não te pode ser tirado. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então estamos nós aqui compartilhando nossos conhecimentos. Amiga, muito obrigado pela sua Obrigada, presença, pelas meu dicas amigo. que você deu. Foi lindo, foi ótimo. Você arrasa. Você arrasa. Não tinha a menor dúvida disso. Galera, e continua com a gente. Próximo episódio, vamos gravar na próxima semana. E não deixe de deixar aquele like, tá? Siga a gente aí, nós vamos estar sempre com novidade. Então ativa o sininho para você receber sempre as nossas notificações. Sempre que um programa novo for lançado, você vai saber com antecedência, beleza? Tamo junto, obrigado galera, obrigado Laila. Obrigada. E se precisar do seu amigo, eu estou à distância de um WhatsApp. Olha, não vejo a hora de trabalhar junto com você novamente. Já chega esse dia. Beijo, gente, até mais.